Obrigada, secretário, prefeito, bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar para vocês esse plano, de flexibilização para as medidas não farmacológicas, que foi elaborado baseado em orientações da Organização Mundial da Saúde, considerando diversos indicadores, tanto epidemiológicos quanto assistenciais, para que a gente tome aí as decisões embasadas nos dados que a gente tem hoje no município de São Paulo. Então, em relação ao plano, como todos sabem, as medidas de controle da Covid-19, essas medidas não farmacológicas, foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, como medidas importantes para o controle da doença. Entre elas estão o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e as medidas direcionadas aos casos suspeitos, confirmados e também aos contatos, como isolamento dos casos, suspeitos e confirmados, e a quarentena dos contatos desses casos. Essas medidas não farmacológicas, elas são importantes para o controle da doença, para a transmissão do SARS-CoV-2, e, se bem utilizadas e indicadas, elas permitem que a gente tenha uma retomada gradual das atividades econômicas por vários setores e um retorno seguro também do convívio social. Então, para orientar as nossas decisões sobre essas medidas de controle durante a pandemia, nós avaliamos 2 grupos de indicadores. Nós temos uma avaliação de indicadores de níveis de transmissão da Covid-19, que são indicadores epidemiológicos, e uma avaliação de um grupo de indicadores com dados da assistência, para a gente entender também a resposta que a gente consegue dar aí à pandemia no município. Em relação aos níveis de transmissão, então, há uma classificação que também foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente pode classificar os níveis de transmissão em um determinado local em nenhum caso ativo, então, se a gente não teria nenhum caso ativo de doença no último mês aí no município. Uma situação em que a gente tivesse apenas casos importados ou esporádicos nos últimos 14 dias. Uma situação onde a gente tivesse apenas clusters de casos, pequenos surtos de casos bem delimitados nos últimos 14 dias. E a classificação dos níveis de transmissão comunitária, onde o nível 1 de transmissão comunitária significa uma baixa incidência de casos adquirido localmente. O nível 2 de transmissão comunitária significa uma incidência moderada de casos. O nível 3 significa uma alta incidência de casos no município nos últimos 14 dias. E o nível 4 de transmissão comunitária significa uma incidência muito alta de casos no local em que nós estamos avaliando. Para que a gente consiga determinar qual é o nível de transmissão comunitária da Covid-19 no município de São Paulo, nós vamos avaliar, então, esses indicadores epidemiológicos. São 3 indicadores, inicialmente, que nós estamos avaliando. Um deles é a taxa de hospitalização, o registro de novas síndromes respiratórias agudas graves hospitalizadas por Covid-19 por semana, por 100 mil habitantes, uma taxa. A taxa de mortalidade é o número de óbitos atribuídas ao Covid-19 por 100 mil habitantes, também por semana. E a incidência de novos casos, então os novos casos confirmados de Covid-19 por 100 mil habitantes por semana. Para que a gente possa atenuar as oscilações que são comuns de acontecer, semana a semana, a gente faz o cálculo desses indicadores considerando a média das últimas 2 semanas epidemiológicas avaliadas. E para cada indicador, existem faixas aí, existem metas determinadas pela OMS para que a gente classifique os níveis de transmissão comunitária. Nós marcamos, então, o nível 1 como verde, o nível de transmissão comunitária 2 está sinalizado em amarelo, o nível 3 em laranja e o nível 4, que seria o de muito alta incidência, em vermelho. Lembrando que a gente, para confirmar esses níveis de transmissão, então, no município de São Paulo, para cada indicador, o nível só pode ser confirmado depois que a gente estiver por 4 semanas na mesma categoria. Esses indicadores vão ser avaliados semanalmente, considerando, então, a média das 2 semanas epidemiológicas anteriores. E nós podemos também utilizar informações adicionais e outras informações epidemiológicas para nos ajudar aí, rotineiramente na classificação e na tomada de decisão. Então, nesse primeiro gráfico, nós trouxemos a distribuição dos coeficientes de incidência de Covid-19 por semana epidemiológica, de início dos sintomas no município de São Paulo, e uma série histórica desde o início da pandemia.
Cada barra do gráfico significa, então, uma semana epidemiológica. Estão marcadas as cores, né, para sinalizar os níveis de transmissão comunitária e como isso evoluiu durante todo o período da pandemia. Hoje, nós estaríamos, em relação à incidência total de casos, no nível 3, caminhando já para um nível 2, né? Então, ali entre as barrinhas laranjas e amarelas. E nós fizemos também uma projeção, né, um exercício aí de projetar um cenário, para nós entendermos como seria esse comportamento nas próximas semanas. E considerando esse cenário, nós poderíamos, então, atingir um nível 1 de transmissão comunitária para esse indicador na primeira quinzena de dezembro, nas 2 primeiras semanas de dezembro. No próximo gráfico, nós trouxemos a distribuição dos coeficientes de incidência de síndrome respiratória aguda grave hospitalizada por Covid-19, também segundo semana epidemiológica aí de início dos sintomas, e também marcados no gráfico os nossos níveis de transmissão e a evolução durante toda a pandemia. Para esse indicador, nós já teríamos aí nas últimas semanas uma classificação de um nível de transmissão 1, né, transmissão comunitária nível 1, que é o que está marcado em verde no gráfico. Para esse indicador, isso já foi atingido. No próximo gráfico, nós trouxemos a distribuição dos coeficientes de mortalidade por Covid-19, também por semana epidemiológica, e da mesma forma, nós marcamos aí, né, por cores, em cada semana epidemiológica, como que foi a evolução desses níveis de transmissão durante todo o período da pandemia. Nós estaríamos hoje, então, num nível de transmissão 2 para esse indicador, mas fazendo também esse exercício de projetar um cenário, estaríamos nas próximas semanas entrando, então, numa classificação já de um nível de transmissão 1 para esse indicador do coeficiente de mortalidade. Na avaliação geral, então, desses 3 indicadores que nós consideramos como indicadores epidemiológicos, nós teríamos ainda a incidência, então, total de casos no nível de transmissão 3. As novas SRAGs hospitalizadas já teríamos atingido o nível de transmissão comunitária 1 e para a mortalidade estaríamos no nível de transmissão 2. Para que a gente calcule, né, uma nota final, uma avaliação geral para esses indicadores, nós atribuímos pesos para cada um desses indicadores, sendo que os maiores pesos estão relacionados à mortalidade e à incidência dos casos hospitalizados. Então, com essa avaliação, nós estaríamos hoje, para esses indicadores epidemiológicos, no nível de transmissão 2 no município de São Paulo. Também avaliamos um conjunto de indicadores da assistência. Então, esses são 3 indicadores que nós consideramos: a letalidade de SRAG por Covid-19, as novas internações por Covid e as solicitações de vagas de UTI para Covid-19. Para esses indicadores, né, da assistência, eles podem ser classificados em 3 níveis: adequado, moderado e limitado. Nós consideramos adequado uma tendência de queda para esses indicadores, moderado quando eles estão estáveis e o limitado quando há uma tendência de aumento. No primeiro gráfico, nós trouxemos, então, as informações da distribuição das taxas de letalidade de SRAG por Covid-19 no município de São Paulo, comparando as médias móveis aí de 5 e 7 semanas, para que a gente possa entender em que momentos que a gente estaria em estabilidade, ou com aumento das taxas de letalidade, ou em diminuição. No momento, a situação atual é de uma estabilidade dessas taxas de letalidade de Covid-19, o que colocaria esse indicador aí classificado como moderado. No próximo gráfico, nós trouxemos a distribuição das médias móveis de 7 e 21 dias das novas internações por Covid-19, também avaliando, né, as tendências de estabilidade, aumento ou queda desse número de internações. E hoje nós estaríamos, então, numa situação de estabilidade já com tendência de queda, classificando, então, esse indicador como adequado. E o próximo indicador relacionado aos dados da assistência são as solicitações de vaga de UTI, né, de Covid-19, que também hoje estariam numa situação adequada quando a gente avalia aí as tendências, o comportamento desse indicador com os últimos dados do município. Então, resumindo os indicadores aí assistenciais, nós teríamos as novas internações classificadas hoje como adequado, as solicitações de vaga de UTI também classificadas como adequado, e a letalidade de SRAG por Covid, classificada com nível moderado. Nós também atribuímos, então, pesos para esses indicadores,
sendo que a letalidade tem um peso maior, né, já que nós estamos vendo uma fotografia da evolução dos óbitos de Covid no município. Então, os indicadores assistenciais hoje estariam classificados como moderados no município de São Paulo. Além disso, nós avaliamos também um indicador complementar para esse plano, que é a vacinação no município de São Paulo. Em relação à vacinação, nós temos hoje, para o esquema completo na população adulta, 96,3% de cobertura, e para os adolescentes, uma cobertura de esquema completo de 19,2%. Para que a gente avaliasse, então, isso como um indicador, nós calculamos a cobertura do esquema completo para toda a população elegível, considerando os adultos e também os adolescentes. No momento, a gente teria, então, uma cobertura de 89,8%, né, quase 90% de cobertura para toda a população elegível, e a meta para esse indicador, para que a gente pudesse considerar que ele está num nível adequado, seria a gente atingir uma cobertura de 95% de esquema completo para a população elegível, que é para a gente, então, uma cobertura bastante segura, um índice bem alto de proteção para a população. Em relação à vacinação, nós também fizemos, então, uma projeção do cenário para os próximos dias, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está com quase 90% hoje de cobertura de esquema completo para a população elegível para vacinação, e se continuarmos no mesmo ritmo de vacinação, poderíamos atingir os 95% de cobertura de esquema completo em torno do dia 5 de dezembro, agora de 2021. Finalmente, depois de avaliar, então, todos esses indicadores, né, esses dois grupos de indicadores, nós relacionamos esses indicadores, então, os níveis de transmissão dos indicadores epidemiológicos e os indicadores assistenciais, numa matriz de risco, para fazer a classificação final da situação do município nesse momento. E, nesse momento, o município, então, estaria classificado como situação 2, que é o que está marcado em amarelo aí na tabela, no slide de vocês. Nós vamos falar agora um pouquinho das orientações em relação a cada situação, né? Então, a situação 1, que seria a situação mais confortável para o município de São Paulo, a gente teria, então, quando a gente chegar, né, atingir essa situação, isso significa que a epidemia estaria controlada por meio de medidas eficazes, né, em torno dos casos, e dos casos e contatos. Teríamos uma ênfase, então, dada na questão da identificação rápida dos casos suspeitos, isolamento desses casos, investigação dos casos, monitoramento e rastreamento de contatos. A recomendação de, sempre que possível, evitar ambientes com aglomeração, né, e medidas de controle não farmacológicas. E na situação 1, a gente recomendaria, então, com base em todos esses indicadores aí da Organização Mundial de Saúde, que o público, em geral, utilize, então, a máscara em ambientes fechados, como, por exemplo, em lojas, em locais de trabalho compartilhados, em escola, no transporte público, ou em ambientes externos, abertos, onde pode ocorrer alguma aglomeração de pessoas. Nessa situação, então, quando a gente chegar na situação 1, a máscara pode ser desobrigada em ambientes externos, onde não ocorra aglomeração de pessoas. Na situação 2, que é a situação que o município se encontra no momento, a gente reforça, então, todas essas medidas que já comentamos para a situação 1. Além disso, reforçamos a proteção aí dos mais vulneráveis clinicamente, então, a gente tem a aplicação de medidas de prevenção e controle para populações mais vulneráveis, especialmente para as instituições de longa permanência. Reavaliando, então, também a atividade de rastreamento e monitoramento de contatos, que é uma atividade essencial nesse momento da pandemia, e ela deve ser priorizada, né, também para os casos confirmados e para surtos em locais fechados. E na situação 2, que é a situação que o município vive no momento, a gente recomenda ainda a manutenção do uso de máscara obrigatório na comunidade, bem como as demais medidas não farmacológicas de controle, né, e o uso de máscara aí, tanto em ambiente externo quanto em ambientes fechados. As situações 3 e 4 são situações aí que têm maior restrição, mas que o município já passou, né, já venceu essas situações de maior restrição. Estamos, no momento, na situação 2, caminhando, então, para a situação 1 no município de São Paulo. Obrigada.